Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Oremos. Senhor, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa trazer sobre nós entendimento. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, para que possamos aprender e colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos estudando o livro de Josué, entendendo a importante missão que ele recebe de Deus para suceder um grande homem de Deus. Moisés foi um grande homem de Deus. Tanto é que até hoje, quando se fala da lei, se fala da lei de Moisés. Moisés não foi uma pessoa qualquer. Moisés foi um homem que tinha uma vida boa. Quando ele estava no palácio de Faraó, ele tinha uma vida boa, sim ou não? E ele tem que abandonar aquela vida boa, porque ele sabia que poderia ser morto depois que ele causa a morte de um soldado egípcio. Aí ele vai para Midian, chegando lá ele tem uma vida boa, e de repente Deus o chama para voltar ao Egito. Ele deixa tudo para trás para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. E de repente, Josué é chamado para substituir este homem, para dar continuidade à obra. Moisés foi o libertador. Josué seria aquele que levaria o povo a reconquistar a terra prometida. E a gente vê no versículo 6 que Deus então começa este novo trecho dizendo para Josué: seja forte e corajoso. E se você pegar essa expressão do versículo 6, ela começa esse trecho e ela encerra novamente lá no versículo 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Pode voltar ao versículo 6, por favor. Então, essa expressão, seja forte e corajoso, ela descreve a atitude que Josué deveria possuir.
Meus irmãos, quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, nós precisamos ser fortes e corajosos, porque nós não estamos sendo chamados para fazer uma obra qualquer. Nós não estamos sendo chamados para servir a um Deus qualquer. Nós estamos sendo chamados para servir o único e verdadeiro Deus. Você pode dizer amém? E isso não é pouca coisa. E isso tem que ser feito não nos nossos termos, mas nos termos dele. Não, eu não vou servir a Deus da maneira que eu quero. Eu não tenho que servir a Deus da maneira que eu quero. Quando eu sou chamado para servir a Deus, eu tenho que servi-lo da maneira que Ele quer. É nos termos dele, é de acordo com a vontade dele, é da forma que ele quer, não da forma que eu quero. Por isso é que é uma grande responsabilidade ser chamado para servir a Deus. Aí você já deve estar pensando aí no banco: ainda bem que eu não fui chamado para servir a Deus. O pastor não me chamou lá em cima para receber oração. Você não foi chamado para servir a Deus? Oh, Jesus! Você foi chamado para viver no reino dele. A Bíblia diz que nós fomos tirados do reino das trevas e fomos levados para onde? Para o reino de Deus. Para fazer o quê? Nós fomos tirados do reino das trevas e fomos transportados para o reino de Deus para fazer o quê? Para ficar cantando? Para ficar batendo palma? Para ficar vendo o pastor André falar? Para que nós fomos chamados? Coloque por favor na tela, Fernando, por gentileza, Efésios capítulo 2, versículo 8. Se você que está aí pensando: ainda bem que eu não fui chamado para nada, essa responsabilidade não paira sobre mim. Olha o que Paulo escreve à igreja em Éfeso: porque pela graça vocês são salvos, mediante o quê? A fé. Isto não vem de vocês, é o quê? Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Agora preste atenção no versículo 10: pois somos o quê? Feituras dele, criados em quem? Para quê? Você não foi chamado para nada? Você foi chamado para quê? Você foi chamado para quê? Tenha medo de falar não. Para boas obras. Você foi chamado para boas obras. Você foi chamado para o reino de Deus, não para ser um espectador, mas para ser alguém que participa. Pastor, agora o senhor colocou medo no meu coração. Então voltemos a Josué capítulo 1, versículo 6. Qual é a palavra que Deus nos dá hoje? Seja forte e corajoso. Por quê? Porque Deus está conosco. Por que Deus está dizendo para Josué: seja forte e corajoso? Porque Deus disse que estaria com ele. Pastor, mas isso não está escrito aí nesse versículo. Está escrito nos versículos anteriores, mas esse versículo está diretamente ligado a Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, onde Deus disse as mesmas palavras para Moisés. Pode colocar, por favor? Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. E quando Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, Deus está se referindo ao que ele tinha dito a Moisés também. O que foi que Deus disse a Moisés e ao povo de Israel? Sejam o quê? Fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará e nem os abandonará. Amém? Você pode dizer amém? Então por que você pode confiar? Porque Deus está contigo.
Então você, eu, nós que fomos chamados para servi-lo neste reino maravilhoso para o qual Ele nos transportou, por que nós podemos participar com coragem, com força? Porque Ele está com a gente, Ele está conosco, Ele anda com o seu povo e Ele não abandona a sua igreja. Essa é a nossa esperança. Pode voltar para Josué, por favor. Então, quando Deus diz para Josué, seja forte e corajoso, Ele estava se referindo a Deuteronômio, usando as mesmas palavras. Josué, você estava lá, você ouviu isso lá, e agora eu estou repetindo para você, seja forte e corajoso, porque eu vou estar contigo, eu não vou te abandonar, eu não vou te desamparar, você vai conseguir cumprir este chamado. Por quê? Porque este povo vai herdar a terra. E por que esse povo vai herdar a terra? Porque eu fiz um juramento, eu prometi, e Deus cumpre tudo que Ele promete. A Bíblia toda aponta para a fidelidade de Deus. Deus, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele sempre cumpre o que Ele promete. E Ele disse, eu prometi, sob juramento, dar esta terra aos pais deles, e agora eu vou cumprir. Mas para isso, Josué, você tem que ser o quê? Forte e corajoso. Irmãos, Jesus disse isso com outras palavras. Pastor, agora o senhor está me confundindo. Eu nunca ouvi Jesus falar isso. Falou. Só que Ele disse isso com outras palavras. Deus disse a Josué, seja forte. Jesus disse, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Senão, não será digno do reino de Deus. Paulo vai escrever numa de suas cartas, nós não somos dos que, aliás, Paulo não, está em Hebreus, o autor aos Hebreus diz que nós não somos dos que retrocedem. A Bíblia toda nos manda ter força e coragem, não por quem nós somos, mas porque Deus está conosco. A Bíblia nos manda ser fortes e corajosos, porque Deus está com o seu povo. Você pode dar uma glória a Deus? Então, esta é a certeza. Por que Josué poderia ser forte e corajoso? Porque Deus estava com ele. Por que você pode ser forte e corajoso? Porque Deus está com você. Diga, Deus está comigo. Por isso eu posso ser. Pode repetir, Deus está comigo. Por isso eu posso ser forte e corajoso. É isso. Não é a sua força, não é o seu vigor, mas você vai conseguir perseverar, porque Deus está contigo. A nossa parte é ficar de pé, a nossa parte é seguir em frente, a nossa parte é perseverar, mas nós só conseguiremos fazer isso, melhor dizendo, sabendo que Deus está conosco, amém? Então, Deus estava fazendo uma promessa a Josué. Seja forte e corajoso, você vai conquistar essa terra, porque eu estou com vocês. Não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é a missão que está diante de você. A de Josué era conquistar a terra prometida, a nossa é outra. Mas o que a Bíblia nos diz é que Deus está com o seu povo. E Ele diz para cada um de nós, meu filho, minha filha, seja forte e corajoso. Nos versículos 7 e 8, depois de dizer que Josué deveria ser forte e corajoso, depois de mostrar a Josué que Deus estava com ele naquela missão, Deus chama a atenção a Josué para uma outra situação, ou seja, para uma outra questão, melhor dizendo. A primeira é, Josué, você precisa ser forte e corajoso, porque eu estarei com vocês. A segunda coisa que Deus fala a Josué nesses 3 versículos é que Josué deveria liderar o povo de Israel até a terra prometida, mas deveria fazer isso baseado em
quê? Qual era a base da liderança de Josué? A base da liderança de Josué era a mesma base da liderança de Moisés. No que se baseava a liderança de Moisés? Pode falar, gente. No que se baseava a liderança de Moisés? Na lei. E no que deveria se basear a liderança de Josué? E no que deve se basear a igreja? Na lei, na palavra. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja não conseguirá cumprir a sua missão se abandonar a Bíblia. Deus estava dizendo para Josué que ele deveria cumprir a sua missão, ou melhor dizendo, Deus estava dizendo para Josué que ele só conseguiria cumprir a sua missão se ele não se afastasse da lei. E meus irmãos, se a igreja do Senhor se afastar 1 milímetro que seja da palavra de Deus, vai errar o alvo. Nós não podemos fazer o que nós fazemos se ignorarmos a palavra. Este culto não seria possível sem a palavra, porque todo este culto é regido pela palavra. O que fazemos aqui, o que outras igrejas estão fazendo nesse momento, ao mesmo tempo, está escrito aonde? Na palavra. Nós não tiramos isso da nossa cabeça, nós não inventamos uma liturgia de culto, isto vem da onde? Da palavra. Então Josué estava sendo advertido por Deus que para cumprir a sua missão, ele teria que ter o cuidado, e aí voltando ao texto, ele diz, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o quê? Está escrito aqui, de fazer segundo o quê? Toda a lei que o meu servo Moisés lhe ensinou, não se desvie dela. Meus irmãos, qualquer atalho é perigoso, qualquer desvio é perigoso, é no desvio que você se perde. Enquanto você está no caminho, você está na direção certa, mas quando você se desvia, quando você pega um atalho, você sai do caminho, e quando você sai do caminho, você pode errar o alvo. Então Deus está falando para Josué, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja o quê? Bem-sucedido por onde quer que você andar. Meus irmãos, a obediência aos mandamentos era a condição estabelecida por Deus da sua presença. Deus estava dizendo com todas as letras para Josué, eu vou estar com você, eu vou caminhar com o meu povo, se o meu povo fizer o quê? Se o meu povo for obediente. Obediente a quê? A lei, a palavra. Então, a igreja precisa entender a importância de obedecer a Bíblia. Eu vejo hoje muitas pessoas na internet alegando que nós estamos na época da graça e que não há necessidade de fazer algumas coisas. Ora, meus irmãos, a Bíblia é a mesma há 2000 anos. O cânon foi fechado e nós continuamos lendo a mesma Bíblia de que as gerações anteriores leram. Nós continuamos bebendo da mesma fonte. A Bíblia não muda, Deus não muda. Então por que a liturgia da igreja tem que mudar? Para atrair pessoas. Ora, eventos atraem muitos curiosos, mas somente a palavra transforma vidas. Eu lembro que na década de 90, uma rádio evangélica fazia muitos eventos. E eu cheguei aí em alguns desses eventos, lá na Quinta da Boa Vista, depois lá na Apoteose, e ficava, lotado de gente. Mas quantas daquelas pessoas efetivamente perseveraram no caminho? Eventos enchem estádios.
mas só a palavra transforma vidas. E é isso que Deus estava falando para Josué: para que o meu povo seja bem sucedido, você precisa obedecer, e você precisa ensinar o meu povo a também ser obediente. Quando você é chamado para fazer a vontade de Deus, você precisa entender que a palavra de Deus é o seu norte e a sua direção. Como é que nós vamos conseguir fazer aquelas boas obras de Efésios capítulo 2, versículo 10? Como você vai conseguir fazer boas obras que estão escritas por Paulo lá em Efésios capítulo 10? Como você vai conseguir? Se você obedecer à palavra. Por isso que a gente insiste, meus irmãos. E eu repito mesmo, e vou morrer repetindo as mesmas coisas. A vida cristã é uma vida de dedicação a Deus. E essa dedicação a Deus, ela tem que ser diária e constante. E ela se resume, ela se apoia em 3 princípios básicos: oração, leitura bíblica e jejum. Se a igreja abandona isso, a igreja abandona a missão. Se nós queremos proclamar o Evangelho, nós precisaremos entender o que isso significa. Você precisa conhecer a palavra para não ser enganado. Nós estamos vivendo em épocas em que pessoas estão trazendo coisas estranhas, estão falando besteira na internet, e tem muita gente aí seguindo essas coisas. Por quê? Porque não conhece a palavra. Porque se deixa levar por ensinamentos errados. Meus queridos, eu já falei isso aqui várias vezes. Uma vez eu estava em casa, já tem tempo, e de repente anunciou, naquela época ainda se via TV aberta, né? Eu estava no canal de uma emissora e anunciou que ia passar um filme sobre o dilúvio. Aí eu me interessei, falei, puxa vida, que legal. Filme sobre o dilúvio. E já estava perto de começar, eu falei, vou assistir esse filme. Aí começou o filme sobre o dilúvio. Daqui a pouco mostra a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Destruição de Sodoma e Gomorra foi na época de Abraão. Tem alguma coisa errada? Eu falei, eu vou ver esse filme só de raiva. O filme de dilúvio começa com a destruição de Sodoma e Gomorra. E você acha que tem gente que tem esse conhecimento para discernir isso? Agora, como eu sabia que aquele filme estava errado? Por causa da palavra. Agora, se você não lê a Bíblia, você vai achar que o filme está certo. Aí veio o dilúvio. Noé estava lá na arca. Aí daqui a pouco ele começa a escutar um cara gritando o nome dele, Noé! Aí Noé chega na beira da arca, tem um cara numa balsinha, remando, cheio de mercadoria. Tá precisando de alguma coisa aí, Noé? Eu estou com as mercadorias boas aqui. Falei, rapaz, que filme maravilhoso. E eu lá assistindo, falei, eu vou ver esse filme até o final. Aí lá pelas tantas, Noé está lá andando pela arca. Aí daqui a pouco Deus fala com ele, olha Noé, eu falei com você que eu ia salvar você e sua família, mas eu acho que eu estou arrependido. Eu acho que eu não fiz bem em salvar você não, eu acho que eu vou te matar. Mas eu vou pensar um pouquinho a respeito. Daqui a uma semana eu volto e te falo qual foi a minha decisão. E Noé entra em pânico e começa desesperadamente a orar e falar, Senhor, por favor, não me mate. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo vendo isso? Se você não... Eu estou falando de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Tem coisa muito pior na internet.
E se você não tiver o conhecimento da Bíblia, você vai comprar essas coisas. Você vai se enveredar por esse caminho. Por isso, Deus disse a Josué: a palavra é a base. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos aprender a termos esse tipo de cuidado. A vida cristã, ela se baseia na palavra. E não é apenas que ela se baseia na palavra, nós temos que fazer tudo o que está escrito. Olha o texto. Tão somente seja o quê? Está escrito aqui na tela. Tão somente seja o quê? Forte e muito corajoso. Para quê? Para que você tenha o cuidado de conhecer toda a lei. É isso que está escrito. Tenha o cuidado de decorar toda a lei. A palavra é fazer. Porque para fazer, você tem que primeiro conhecer. Então o que Deus disse? Faça segundo toda a lei. Então, meus irmãos, não se trata apenas de conhecer, mas se trata de fazer tudo o que está escrito na palavra. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Mas não é impossível, porque Deus não pede de nós nada que seja impossível para ser cumprido. Deus nunca pediu ao seu povo algo que fosse impossível de ser feito. Cumprir a palavra de Deus não é impossível. Pode ser difícil, vai exigir força e coragem, mas não é impossível. E é isso que Deus quer de nós. Cumprir fazer segundo toda a lei. Então não se trata só de não se desviar. Se trata também de fazer segundo tudo que nela está escrito. Versículo 9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esta declaração de Deus, ela tem uma finalidade muito específica: tirar da cabeça de Josué qualquer dúvida. Meus irmãos, nada destrói mais o crente do que a dúvida. Quantas vezes você está orando e o que é que Satanás coloca no teu coração? O que é que ele coloca no teu coração? Por que ele coloca dúvida no teu coração? Porque a dúvida tem a capacidade de tirar você da presença de Deus. Será? Quantas vezes você está orando e falando: Senhor, cura o meu filho, cura a minha filha, cura o meu esposo, cura a minha esposa, cura o meu pai, cura a minha mãe, e no meio da oração vem aquela vozinha do inferno que diz: será que Deus está te ouvindo? Neste momento, o que acontece com você? A cabeça vai embora. Você começa a se questionar, você começa a questionar a sua oração, você começa a questionar a sua fé, você começa a questionar até a Deus. Será que Deus está me ouvindo? Será que realmente Deus pode fazer isso? A dúvida é um instrumento de Satanás para afastar você de Deus. Foi isso que ele colocou no coração de Eva. Por que você não come dessa fruta aqui? Qual foi a resposta de Eva? Eu não posso comer dessa fruta, porque Deus disse que no dia que eu comer dela eu vou? Vai não.
Isso é o quê? Dúvida. Ele plantou a dúvida. Não, você não vai morrer não. Deus não quer que você coma, porque senão você vai ser igual a Ele. Não é isso não. Ele te enganou. A dúvida tem a capacidade de destruir a nossa fé. Quando Pedro pediu para Jesus para andar sobre as águas, qual foi a resposta de Jesus? Pedro fala assim: se tu és o Cristo mesmo, manda-me ir ter contigo. Qual foi a resposta de Cristo? Bem, o que aconteceu? Pedro pula do barco e começa o quê? Andar. De repente ele começa a afundar. E Jesus estende a mão, levanta ele, coloca ele no barco. E o que Jesus Cristo diz para ele? Homem de pequena fé, completa. Porque você duvidou. A dúvida, ela tem a capacidade de tirar a nossa vida da presença de Deus. A dúvida tem a capacidade de nos afastar da presença de Deus. A dúvida tem a capacidade de nos tirar do chamado que Deus tem para nós. A dúvida não vem de Deus, ela vem de Satanás. Porque Deus disse a Josué: não foi isso que eu ordenei? O que Deus está dizendo para Josué? Não tenha dúvida. Quem te ordenou fui eu, assim disse quem? O Senhor. Então nós precisamos entender que Josué foi escolhido para aquela missão. Josué recebeu uma responsabilidade e a dúvida poderia atrapalhar. Então Deus vem para dirimir, para retirar toda sombra de dúvida do coração de Josué. E Deus disse mais: não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Só anda com Deus quem não tem dúvida no coração. Se você deixar a dúvida tomar conta de você, você vai se afastar de Deus. Se você deixar a dúvida entrar no seu coração e fazer morada, esta dúvida vai levar você para longe da presença de Deus. Por isso que a Bíblia, ela não fala em dúvidas, ela fala em certezas. Por isso que a Bíblia nos mostra as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus vão se cumprir. Porque elas não dependem de nós, mas elas dependem de quem? E Ele não falha. A Bíblia toda aponta na mesma direção. O nosso Deus nunca falha. Quem falha somos nós. Então, o que Josué deveria fazer? Obedecer. Sem nenhuma sombra de dúvidas. Por quê? Porque foi Deus que mandou. Não foi isso que eu ordenei? E o que foi que Deus ordenou a Josué? Está escrito aqui. Como é que começou o versículo 6? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então Josué, veja como o texto se estrutura. No versículo 6, pode colocar por favor, Deus dá a ordem: seja forte e corajoso. Conectando com Deuteronômio 31, versículo 6, estarei com vocês. Por quê? Porque esse povo vai herdar a terra, eu vou cumprir a promessa. Versículos 7 e 8, vocês vão conseguir isso se vocês obedecerem o quê? A lei. Versículo 6, a ordem de Deus: seja forte e corajoso. Versículos 7 e 8, como Josué e o povo de Israel iria conseguir isso? Obedecendo o quê? A lei. Fazendo segundo toda a lei. Versículo 8,
E aí Deus diz para Josué, para falar deste livro, para meditar nele dia e noite, para ter o cuidado de fazer tudo o que está escrito. E aí Deus diz, se você fizer isso, você vai ser o quê? Próspero e bem-sucedido. E aí vem o versículo 9. Deus aqui tira a dúvida. Versículo 6, a ordem para ser forte e corajoso. Versículos 7 e 8, para obedecer e fazer segundo toda a lei, não se desviando dela nem para a direita nem para a esquerda. E no versículo 9, Deus tira a dúvida. Meus irmãos, só há uma maneira de nós cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida. É se nós seguirmos esse caminho. Primeiro, sermos fortes e corajosos. Segundo, cumprir a palavra. E terceiro, lançar fora toda a dúvida. Se nós não entendermos isso, nós vamos cair. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos que não há um justo sequer sobre a terra. E dito isso, eu quero dizer a você, se não há um justo sequer sobre a terra, se nós somos pecadores, como nós vamos conseguir cumprir a palavra? Se nós tentarmos cumprir a palavra segundo as nossas forças, o que você acha que vai acontecer? Você vai conseguir ou você vai falhar? Então, como é que a gente consegue cumprir a palavra? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Como nós vamos conseguir cumprir toda a palavra de Deus? Como você vai conseguir cumprir toda a palavra de Deus? Como? Como você vai conseguir cumprir toda a palavra de Deus? Meu próximo compromisso é só às 18. Como você acha, se nós somos pecadores, se a Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a terra, isso significa que nós, em nossa humanidade, não temos condições de cumprir a palavra. Então, como é que a gente vai conseguir seguir o conselho que Deus deu a Josué? Só há uma maneira de conseguir cumprir a palavra. Só uma maneira. Qual é esta maneira? A vitória de Cristo Jesus. Você só vai conseguir cumprir a palavra se você for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isto é algo sobrenatural. Isso aqui é carne. E a carne não quer obedecer à palavra de Deus. Por isso, somente através da vitória, e Paulo diz, graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória por meio de quem? Cristo. Ele é o único que pode nos lavar e nos remir, para que então possamos cumprir a palavra do Pai. Você pode dar uma glória a Deus? Somente em Cristo isso é possível. E aí Paulo diz o quê? Graças a Deus, porque isto já aconteceu. Você pode dar uma glória a Deus? Podemos cumprir a palavra de Deus? Sim ou não? Sim, por quê? Porque Cristo já venceu na cruz e já nos garantiu a vitória. Somente em Cristo. Somente em Cristo.
Isto não é algo que eu tenha forças. Eu não posso fazer isso apoiado na minha força, na minha capacidade, no meu intelecto. Eu só posso obedecer e cumprir a palavra de Deus, segundo tudo que Deus quer, tirando toda dúvida do meu coração, se for apoiado na vitória de Cristo na cruz. Só Cristo pode mudar a sua vida. O ser humano, ele não quer saber de Deus. O ser humano não quer saber da Bíblia. O ser humano não cogita das coisas de Deus. Somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro vão querer obedecer a palavra. E aí, usando as palavras de Paulo, graças a Deus pela vitória de Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha que muitas vezes a tarefa não é fácil. Deus falou com Josué aqui no capítulo 1 e Deus só volta a falar com ele lá no capítulo 3. E nesse meio tempo, o que Josué fez? Que às vezes acontece com a gente, às vezes Deus fala com a gente, Deus chama a gente para uma missão, e o que a gente faz? Bom, vou ficar aqui parado, esperando Deus falar com a gente de novo. Deus falou com você, Deus chamou você para trabalhar, até que Ele fale de novo, o que o povo de Deus tem que fazer? Agir. O povo de Deus não foi chamado para ficar parado, não. E Josué também não ficou parado, não. Até que Deus falasse com ele de novo, lá no capítulo 3, Josué tinha pelo menos 5 coisas para fazer, importantíssimas para cumprir o chamado dele. Primeiro, ele tinha que designar os oficiais para organizar os israelitas. Ele tinha que estabelecer uma ordem no meio do povo. Segundo, ele tinha que confirmar a participação das tribos que tinham ganhado as suas terras do lado de lá do Jordão. Terceiro, ele tinha que enviar mensageiros para espionar a terra. Quarto, ele tinha que falar com o povo acerca dos preparativos para a travessia do Jordão. E quinto, ele tinha que falar com os sacerdotes sobre o primeiro ato da travessia. Ou seja, até Deus falar de novo, eu tenho trabalho para fazer. O povo de Deus não fica parado. O povo de Deus recebe instrução, obedece a palavra e segue servindo. Posso ouvir um amém? Então que você possa levar essas coisas para o seu coração. Lança fora o medo, lança fora a dúvida. Deus nos chamou, e não foi para ficar sentado no banco. Deus nos chamou para ganhar almas para o reino de Deus. Deus nos chamou para sermos um povo unido, um povo que caminha na mesma direção, um povo que se ama, um povo que dá as mãos, um povo que segue a palavra e faz segundo toda a palavra. Não se trata do que eu quero, eu tenho dito isso aqui repetidas vezes, eu não sou o pastor dessa igreja para fazer o que eu quero. O que eu tenho dito aqui nos últimos 5 anos é: nós estamos aqui para fazer segundo tudo que Deus mandou. Para isso nós precisamos caminhar juntos, porque o trabalho é de todos. A responsabilidade, ela é compartilhada. Deus deu a um 5 talentos, Deus deu a outro 2 talentos, e Deus deu a outro 1. Foi ou não foi? Mas cobrou de todos. Deus chamou trabalhadores para trabalhar de manhã cedinho. Foi ou não foi? Quem já leu essa parábola? Ih, Jesus. Não é possível. Jesus contou uma parábola que Deus chamou trabalhadores para trabalhar desde manhã cedinho, que um senhor de terra chamou trabalhadores para trabalhar desde manhã cedinho e combinou um preço da diária. E chamou outros trabalhadores no meio da manhã, se eu não me engano, por volta da hora do almoço, e foi chamando ao longo do dia
Uns chegaram de manhã cedinho, outros chegaram no meio da manhã, outros chegaram na hora do almoço, outros chegaram no meio da tarde, outros chegaram no finalzinho do dia. Mas para todos, aquele senhor da terra, ele tratou o mesmo valor de diária. O mesmo valor diário. Quando chegou no final do dia, no final do serviço, ele começou a pagar. E aí, quem chegou 6 horas da manhã, recebeu o mesmo valor de quem chegou que horas? 6 da tarde. O que você acha que o pessoal das 6 da manhã falou? Injusto. Que absurdo. Eu estou aqui desde 6 horas da manhã. Esse camarada aí chegou, tem meia hora e vai ganhar a mesma coisa que eu. O que o Senhor falou para ele? Eu tratei com você um valor, e você não está recebendo o valor que foi combinado? Então onde está a injustiça nisso? Há pessoas que estão na igreja há 40 anos. Há pessoas que estão na igreja há 20 anos. Há pessoas que estão na igreja há 5 anos. E há pessoas que estão na igreja que acabaram de chegar, amém? Mas todos vão receber a mesma salvação. E isso é justo, segundo o Senhor. Mas se todos vão receber a mesma salvação, todos vão ser cobrados também. Então nós temos que fazer o quê? Levantar do banco e trabalhar. E preste atenção, eu quero concluir com isso. Você não está trabalhando para o pastor André. Você está trabalhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que você faz não é para mim, é para Deus. Quando você está ajudando uma pessoa, ou varrendo a igreja, ou recebendo pessoas lá fora, ou trabalhando em algum ministério, você não está fazendo para mim. Você está fazendo para aquele que te arregimentou. E aí eu quero concluir dizendo, o que Deus diz para você hoje: seja forte e corajoso. Não duvide, faça segundo tudo o que está escrito na palavra de Deus. Amém?